Este registro aqui presente tem o compromisso de preservar a nossa mais pura história da música brasileira paulista. No documentário Algumas Memórias do Samba Paulista, registramos algumas boas histórias que ainda estão guardadas nas recordações dos sambistas que participaram da formação e estruturação deste gênero musical e suas peculiaridades paulistas e paulistanas. O samba foi marginalizado pela alta sociedade inicialmente, mas hoje é reconhecido como patrimônio imaterial cultural brasileiro. Nesta primeira edição, registramos um bate-papo apenas com alguns ícones precursores do samba paulista e paulistano, pois a lista é vasta. É necessário preservar e valorizar o samba e sua história, estimulando o interesse público à contemplação da cultura brasileira em toda sua diversidade étnica e regional. Também é preciso apresentar aspectos de nossa cultura popular, trazendo às novas gerações histórias, canções e composições de grande importância, contribuindo para a formação cultural e fornecendo informações para o cabedal musical desses jovens. Pois é muito importante que conheçamos a nossa música popular brasileira. Neste episódio, Carlão do Peruche, em 2021. No pomar da vida, nada nasce à toa. Onde tem laranja podre, também tem laranja Já podre. brincou na vida, uma só vez por ventura, e venha brincar agora, no bloco da saracura. Saudações a todos e a todas, aqui finalmente com vocês, ou melhor, novamente com vocês, para apresentar algumas lembranças, algumas memórias do samba paulista. E um carinho especial a gente recebe aqui o Sr. Carlos Alberto Caetano, mais conhecido como Carlão do Peruche. Tem uma história fantástica, ou melhor dizendo, várias histórias. Nós vamos bater um papo com ele aqui a respeito dessa cidade nossa e a sua relação com o samba, com o carnaval, as escolas de samba, os blocos, como que tudo isso começou. Mas a gente vai começar falando com o seu Carlão. Seu Carlão, a respeito da sua infância, né? Sobre a sua infância. O senhor parece que morou no Bexiga também, não é isso, seu Carlão? Morei no Bexiga, eu nasci na Barra Funda, né? Rua Pirineus, número 76, na Barra Funda. Uma travessinha que sai antes da Angélica, deve ter uns 50 metros essa rua aí, pelo menos. Antes de chegar a Vila da Angélica, no Pirineus. E depois foi morar no Bexiga? Bem depois que meus pais moraram de idade com o Bexiga, eu morava em Manuel Dutra. Vim morar com meus filhos em Manuel Dutra há 400 anos. Então o senhor conheceu ali o cordão carnavalesco Vai-Vai, que naquela época era cordão ainda. Cordão perfeitamente conhecido. Tanto que o Vai-Vai virou escola de samba em 1972. Vai-Vai, Camisa Verde, viraram escola de samba em 1972. E nesse tempo de cordão, o senhor conheceu aquelas figuras. Aliás, o senhor hoje também nasceu em 1930, quando nasceu o cordão carnavalesco, o cordão Vai-Vai, que nasceu em 1930. Perfeitamente. O cordão carnavalesco, sabe, nasceu em janeiro, né? Foi registrado em janeiro, né, de 1930, e o senhor nasceu em setembro de 1930. Sim. Então, ambos têm 91 anos já de existência. O senhor conheceu figuras importantes do samba, né, como Henricão. O senhor conheceu o Henricão? Conheci Henricão. Quem mais? Diversos personagens da época, você entende? Henricão foi Remomo. Patunágua já existia nessa época? Já estava por lá? Já, claro, ele mais velho do que eu já. É apitador. É apitador do cordão Vai-Vai. E o senhor tinha alguma familiaridade com ele também, não tinha? Com o Patunágua? A gente se conhecia.
Nós tínhamos uma amizade. E foi assim. O Patunágua, ele começou no cordão carnavalesco Vai-Vai ou ele já veio de outra... De outras... Ele era do Bexiga, aliás? Melhor. Ele era do Bexiga. Ele era do Bexiga. Ele era do Bexiga e saía no Vai-Vai. Era ditador. E essa história que ele era bravo mesmo, assim, tudo isso não é lenda não, né? Ou muita coisa é lenda, inventada pelo pessoal? Não é inventado não. Ele era magrinho, mas muito ágil. Era magro alto, mas muito ágil. Porque ele jogava rasteira, essa coisa toda que é um braço da capoeira, ele era ágil. Era chamado capoeira de rua, né? Isso aí era tiririca, essas coisas, né? Pernada, né? Das pernadas. Era pernada, Ele era muito ágil. Era verdade que o pessoal conta, não sei se é lenda, né? Que para prender o Patunágua naquelas confusões lá, 2 soldados, 3 soldados era pouco, né? É porque ele era ágil, você tem da rasteira, essas coisas todas. Ô, seu Carlão, também eu conheci o seu Carlão um pouco antes, porque o seu Carlão ia com as batucadas, quando o Peruche se consagrou pentacampeão, foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ganhou a taça definitiva, o Peruche, né? Era uma das maiores escolas de São Paulo, uma das maiores batucadas. Grande, um elenco de sambista fantástico, B. Lobo, Benedito Lobo, né? O Geraldo Filme fazia parte. Era incrível. E tinha lá o Gilberto Bonga, tinha pessoas maravilhosas. E o seu Carlão, a gente trabalhou bastante também um pouco no âmbito profissional. A gente participou de vários trabalhos profissionais da noite, nos anos 60, final dos anos 50, dos anos 60. Grande Carlão do Peruche, memória viva, está aí ainda, graças a Deus. Seu Carlão está com... ele está com 92. Seu Carlão. E nesse tempo de criança, você morou então no Bexiga, na Manuel Dutra, no período que você era ainda adolescente. Era adolescente. E que lembranças você lembra, você tem? Que lembranças você tem desse período da sua juventude, da sua adolescência lá no Bexiga? Lembrança seguinte, na época havia uma rixa violenta entre Bexiga e Barra Funda. Eu nasci na Barra Funda. Então, esse neguinho do Bexiga, esse neguinho da Barra Funda, esse neguinho não sei de onde. E eu era da Barra Funda. E fui morar no Bexiga. Já pensou? Naquela época, o cara da Barra Funda não podia ir no Bexiga e vice-versa. Tem aquela rixa. Mas por que essa rixa? Por causa do samba? Não sei porque, não sei. Eu cansei de escutar assim, esses neguinhos aí da Barra Funda vêm aqui querendo namorar a moça aqui do bairro. Então tinha essa rixa. Aí o tempo foi passando, o senhor foi se envolvendo com o samba. O senhor começou a se envolver com o samba no Cordão Vai-Vai, na Barra Funda, ou onde foi que o senhor começou a se envolver com o samba? Não, comecei a me envolver com o samba, foi em Pirapora do Bom Jesus, meus pais, minha mãe todo mês de agosto, ia para a festa do Santos, que nem é Aparecida do Norte, né? 6 de agosto, a festa do Santos.
Bom Jesus, né? Bom Jesus de Pirapora. Pirapora do Bom Jesus. Todo mundo fala Bom Jesus de Pirapora, não, é Pirapora do Bom Jesus. O nome oficial da cidade. Todo mundo mudou, fala Pirapora. Bom Jesus de Pirapora. Fala São Bom Jesus de Pirapora. Mas é o contrário. Ao contrário, é Pirapora do Bom Jesus. Esse é o nome da cidade. E os meus pais, meus avós, minha mãe ia para Pirapora, na igreja, em romaria de tudo quanto é lugar. E eu nunca vi meu pai entrar na igreja. Aí ele chegava lá, eu peguei, eu me lembro que a minha mãe falava, Zeca, onde você vai comigo? Zeca é o apelido do meu pai é José Moisés Caetano, né? E chamava ele de Zeca. Zeca, onde você vai comigo? Ele falava, já vou ali, já volto já. E ia pro barracão, você entende? Lá no barracão que é onde tinha a música. lá Batuque. é o jongo, O jongo. O samba é embrião do jongo. E lá a pessoa ia jogar, né? A pessoa que vinha de longe, toda aquelas roubarias que vinham de Tietê, de Piracicaba, de tudo quanto é lugar, de Campinas. E não falava roubaria. Eu já não teve na época, veio um terno, lá de terno, né? Terno. Terno era um grupo que vinha, por exemplo, de Campinas, de Piracicaba, de qualquer lugar. Terno de Campinas, terno de Piracicaba, terno sei de onde. Esse grupo que descia. Que ia no balcão jogar. Isso você tinha o quê? 16 anos, por aí? Ou menos? Por aí, uns 13, 14, por aí. Era bem criança, então. Começando a adolescência. Aí foi esse o seu contato com o samba, né? O embrião do samba, que era o jongo, era o batuque, né? O batuque. Carlão do Peruche é aquela lenda viva, né? É o último baluarte, praticamente, das escolas de samba, do carnaval das antigas, né? Do carnaval de correr da polícia, de polícia furar surdo, destruir instrumentos, tempo da ditadura, de agredir fisicamente os sambistas, de prender. Agredir, eles continuam fazendo isso até hoje, né? Eles continuam fazendo isso até hoje. Mas naquele tempo então era pior, principalmente em época de carnaval, de ensaios das escolas de samba, eram todos vistos como ainda remanescentes de malandragem, de bandidagem, ou quando não, de inimigos políticos e governos, não podia falar nada. Seu Carlão é uma resistência que conta muito bem isso aí, vivenciou e ainda recorta e tenta passar isso para os novatos, para quem está chegando, para contar a história do samba, como chegou até os dias de hoje. E de lá para cá, aí você foi se envolvendo, e aí chegou nos cordões carnavalescos, escola de samba, que a escola de samba só tinha uma naquela época, né? Tinha quantas? Eu me lembro de Flor do Bosque, a escola que eu saí, a primeira escola que eu saí, Flor do Bosque. Depois eu fui para Lavapés. Flor do Bosque era onde? Do Bosque da Saúde. Do Bosque da Saúde? Opa! Isso anos 40, mais ou menos. Por aí, né? Década de 40. Década de 40. Aí depois, Lavapés. Aí depois, Lavapés. Me levaram para o Lavapés. Aí no Flor do Bosque, um amigo meu lá, que foi criado junto, o apelido dele era Altão. Ele falou, embora, vamos lá para o Lavapés. Vamos lá para o Lavapés. Era uma escola famosa, né? Na época era vencedora de muitos campeonatos, aí me levou lá para o Lavapés. Fui para o Lavapés. Então você, do Bosque, da Flor do Bosque, você foi para o Lavapés. E no Lavapés, qual era a sua função na Lavapés? Eu era ritmista, né? Já foi para a bateria? Bateria. Tava tamborim, surdo, boom. E a batucada era diferente naquela época? Era mais cadenciada? A batucada era diferente.
A batucada naquele tempo era bem mais cadenciada que a de hoje. Mais cadenciada, onde o pessoal podia sambar. Hoje é aquela procissão. O pessoal não tem tempo para sambar, não. É andando. E nem se esforça para saber também, né? Para aprender. É contra o regulamento. Pronto. Olha, eu estou aqui para relembrar meus colegas, o povo do carnaval. O seu Carlão foi a primeira escola de samba que eu saí. Chamava Ritmo do Morro. A gente não tinha nem ônibus, não tinha nada para ir. A gente ia mais ou menos a pé para poder sair na escola de samba, que foi a melhor escola que eu saí. Aí o tempo foi passando, beleza. Como é que então surgiu Carlão do Peruche? Porque eu estou dizendo você que saiu da Lava Pés. Isso, aí veio do Lava Pés. Saiu da Lava Pés até o ano de 1955. Aí, por desentendimento de cada um nisso, eu falei, não vou sair mais daqui, não. Pretendia ir para o Vai-Vai, para a bateria do Vai-Vai. Quando meu compadre estava lá e era pitador lá. E na época muita gente já me acompanhava, né? Que saia no Lava Pés. Aí, vamos tirar uma escola de samba daqui, vamos tirar uma escola de samba. Porque já existia uma escola de samba aqui na Cadaveira de Peruche, chamava Ritmos do Morro, mas parou de sair. Não sei por que motivo parou de sair. E esse pessoal da escola de samba Ritmos do Morro engrossava outras escolas, que na época, Garotos do Paraíso, Vazas Negras, Lava Pés e etc. Maria. É assim. Você falou Garotos do Paraíso, é do bairro do Paraíso? Era ali da rua Castro Alves. Ó, aclimação ali. Ali é aclimação, né? Castro Alves com verdeiro. Sei. Ali deu sair. Ali entre o Paraíso e a aclimação. Realmente. Ali tem a prefeitura, né? Isso. Então daí veio depois do desentendimento com a madrinha Eunice, você achou que poderia sair no Vai-Vai, que era cordão, né? E essa na bateria. Aí o pessoal, não, vamos sair. Vamos tirar uma escola de samba daqui. Eu me lembro bem que Gilbertinho, Boilandeu, né? Que é o Valdemar Sampaio. Vamos tirar uma escola de samba daqui, vamos tirar. Ele já me acompanhava aqui no Lava Pés, né? Parecido Tilico, gente toda. Aí, organizamos lá. E o nome Unidos do Peruche surgiu como? Meu nome foi Sociedade Esportiva Recreativa Beneficente Unidos do Parque Peruche. Depois que virou a escola de samba, Grêmio Recreativo Cultural, escola de samba Unidos do Peruche. E que boas lembranças você traz desse tempo? Porque o Peruche marcou uma época muito interessante no samba de São Paulo, né? O Peruche nasceu grande, né? Na época era categoria, era a primeira categoria, escola de primeira, escola de segunda e terceira categoria. O Peruche começou na terceira categoria, mas como o pessoal tinha tarimbado, fomos campeão, estreamos e fomos campeão na terceira categoria, campeão da terceira categoria. Passamos para a segunda. 57, 58 na segunda categoria. 59 nós já estávamos lá em cima. 61 foi o primeiro campeonato nosso em cima das grandes da época. As grandes que você fala, quem eram? Quem competia nesse tempo? Quem concorria? Lava Pés, Nenê da Vila Matilde, Vila Maria, Tatuapé, outras escolas assim. E aí a Peruche já começou a se destacar nesse período. Você lembra do tema enredo, quem fazia os sambas desse tempo já? Nessa época, cantava-se o samba de sucesso no carnaval. Ah, tá. Não tinha um tema específico? Não. As escolas deixavam cantando o sucesso que tinha naquele carnaval. Entende? Como fazia os cordões também? Os dois faziam assim, mas só que o Vai-Vai já tinha uma marchinha e falava assim: que barulho é esse?
Que barulho é esse que vem lá? É o vai-vai que vem lá no carnaval. No carnaval, é o vai-vai que vem lá no carnaval. Que nunca brincou na vida, uma só vez por ventura, e venha brincar agora no bloco da Saracura. Assim que é. Aham, esse é o original. Mas nem lembra quem é o autor disso, né? Não sei. O Henricão fez muitas marchas, muitos sambas para ilustrar o carnaval daquele tempo. Segundo a gente lembra, na Vai-Vai, ele foi um dos principais compositores do tempo de cordão. Isso confere? Confere, o Henricão foi compositor. Sério. Minha roça também, mas não me lembro. Ele foi um dos fundadores, né, inclusive. Então ele começou na Vai-Vai desde a fundação. Eu acho que sim. Porque ele era bem mais velho, se estivesse vivo hoje, teria mais de 100 anos. Né? Eu acho que sim. Carlos Perucci, um grande amigo. Grande amigo, um dos fundadores do samba de São Paulo, né? Um ícone maior do samba de São Paulo. E o Carlão, é uma amizade assim que eu presto, porque com o Carlão e seu Nenê, aprendi muita coisa, né? Conversa, trocando muitas ideias, conversando muito. E eu sempre respeito o que se brincar. Brincar, mas brincar falando a verdade. Os números baixos a gente tem que chegou antes, a gente tem que sempre reverenciar e sempre tirar o chapéu. Carlão, você mora no meu coração e sempre tiro o chapéu para você. Agora voltando aqui, falar do Perucci. Como eu disse, o Perucci marcou época, né? O Perucci é uma raiz forte do samba de São Paulo, como é a Barra Funda, como é, né, o Campos Elísio, aquele pessoal da Barra Funda ali, a Zona Leste com a Vila Matilde, o Vai-Vai no Bexiga, e a Perucci na Casa Verde, né? A gente Lava Pés na Liberdade. Lava Pés na Liberdade. E voltando assim a esse período, como era a boemia naquele tempo? Naquele tempo as pessoas só se divertiam nos espaços de samba ou tinha outros redutos de samba, sem ser as escolas de samba, com os cordões, esses guetos, né? Era salão de baile. Salão de baile, que eram as gafieiras. As gafieiras, salão de baile, a gente ia nas matinés, isso aí. Tem até uma história de uma gafieira que pegou fogo, não foi isso? Na Fonte de Abreu, 28 de setembro. 28 de setembro. E o senhor estava lá nesse dia? Estava. Sobreviveu. Muita gente sobreviveram, né? E onde eram realizados os desfiles? Onde eram realizados os desfiles desse tempo? Tinha um lugar fixo, algum lugar, como você falou, que a Perucci ganhou, foi campeã na primeira categoria, segunda categoria e assim por diante. Terceira. Onde eram realizados esses concursos? Na Vila São João. Carnaval da exposição de São João. Mas mais naquela parte ali perto do Anhangabaú, não é isso? Nós saímos da Duque de Caxias, ali entre a Praça República. Lago do Aroche, por ali, né? Essa aí dali. São João. Quando desse incêndio lá do 28 de setembro, a gente estava falando dele agora há pouco, parece que o Pato N'Água estava nesse dia também, né? Foi um dos sobreviventes. Foi um sobrevivente, tá? Isso foi um incêndio provocado ou foi negligência de alguém? Aqueles casarão antiga e um sobrado. Em cima tinha um salão. E a escadaria era de madeira. Houve um circuito, o circuito queimou a escadaria de madeira. Quando puxaram fogo, aquela fumaceira, fogo. Muita gente não conseguiu passar, depois outros não conseguiram, que caiu aquela escada de madeira, queimou, caiu. Foi onde o pessoal começou a pular pela janela. Mas teve vítima fatal? Teve, incêndio teve.
Nesse espaço frequentava o quê? 100 pessoas? Era tudo pequenininho naquele tempo, né? 200 pessoas no máximo. Eu acho que é por aí, mais ou menos, sei lá, menos. Seu Carlão do Peruche é uma pessoa que traz o samba no sangue, né? É um dos antigos do samba, que viu o samba nascer aqui em São Paulo, que participou de tudo que foi início, principalmente na casa da madrinha Eunice. E falar dele, a gente não tem nem o que falar. Ele é o samba em pessoa, ele é história em pessoa. Ele passou por todos os momentos especiais dentro do samba. Eu tenho uma grande estima por ele, trago ele no meu livro Quem é Quem. Eu acho que é ao pouco que eu pude fazer de homenagem para ele. Agora, quando as escolas, quando os cordões foram promovidos à escola de samba, o cordão Vai, Camisa Verde, Paulistano da Glória, né? Inclusive o Paulistano da Glória marcou época também, que era um reduto de gafieira ali, não era isso? Era um salão de baile ali da Rua da Glória. Na Rua da Glória. E quem comandava naquele período lá? O Geraldo Filme já tinha chegado lá no Paulistano ou não? Eu acho que sim. Que era da Barra Funda, eu acho que sim. E saía no Paulistano da Glória. Tinha um personagem que era um italiano, um branco, que era uma espécie de gerente, era o coordenador dos bailes lá no Paulistano da Glória. Lá o dono do salão era o Bitucci. Que era o seu Alfredo Rossi, que era o italiano, não é isso? O Bitucci, não sei se ele era italiano. Era pai do Tete, era descendente, né? Acho que descendente, sei lá, ou italiano, não sei. Sei que ele que o salão 28 de setembro era dele. Também o 28 de setembro e o Paulistano da Glória. Não, o Paulistano da Glória. Paulistano da Glória. O 28 de setembro, que é o Paulistano da Glória. Carlão do Peruche também conheci lá na escola, e foi um grande amigo meu também, um conselheiro, inclusive, que me deu muitos conselhos a respeito de quem eu podia andar, de quem eu deveria evitar. Foi uma coisa mais ou menos desse tipo. Grande abraço para o Carlão também. O Carlão está inteirão, né? Grande abraço, Carlão. Seu Carlão, nós somos duas figuras do Carnaval de São Paulo com uma certa diferença de idades, mas nós temos uma coisa em comum, né? Nós somos virginianos, nascemos no mesmo dia, né? Com uma diferença bastante longa. Você é de 50 aí? 58 e o senhor é de 1930. 30. Então são 28 anos. 28 anos. São 28 anos, depois de 28 anos que você nasceu. Eu nasci. O senhor já tinha carnaval para a volta da... Era o começo do Peruche, não era isso? O Peruche começou em 56, né? Isso, era o início do Peruche. É quando o Peruche estava começando a aparecer, né? Como escola de samba. Como escola de samba. A gente já conversou bastante aqui, minha gente. A gente já conversou bastante, eu e o seu Carlão, ao longo desse período que a gente se conhece. São muitas histórias. E a gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando das coisas, vai perguntando para ele, aí a memória vai lembrando. Eu lembro que uma vez o senhor comentou da proibição, né? Que o samba não é como hoje, né? Hoje ainda tem muito preconceito. Não, realmente. Mas naquele tempo a polícia... a sociedade não aceitava. A escola de samba é coisa de negro. A sociedade não aceitava, você entende? A sociedade não aceitava. E na época prendia a gente, levava para o primeiro distrito, que era ali na Praça da Sé, primeiro DP, prendia a gente. Furavam os instrumentos, furavam os instrumentos, agrediam. Aí tinha delegado que tinha outra visão já na época. Pedia a nós e ele depois falava assim, dava uma canseira e falava, mas vamos vocês embora. O tempo era no navio Negreiro, e nós fizemos um grande navio, né? Uma alegoria, e os escravos.
E o trigo, né? Trigo branco, com uma roupa naquela época tinha botas, negócio e um chicote, né? No navio. E lá em cima do navio, tá no navio, tinha negrinhão, uma turma lá. Né? E o trigo encenando, né? Tava batendo no negro. E ele deu uma chicotada no negrinhão. Aí o negrinho ia dar uma cabeçada nele, você vê? Aí falava, o cara não vai lá, o negrinho vai dar uma cabeçada no trigo. Eu falei, mas por que isso aí? Aí fui lá no carro alegórico, o que está acontecendo? Ele está vestido de feitor de escravo aí, você vê? Dando chicotada. Entende? Meti a cabeça nele já. Eu falei, não, calma. Nada disso. Ô, Trigo, Manela, hein? Ele achou que ali estava encenando mais, que deu uma chicotada um pouco de força, né? Era de brincadeira e ele levou a sério. Deu uma chicotada, aí o negrinho sentiu. Falei, vou meter a cabeça nele e vai ver uma coisa. Falei, não, mas estou desligando aí. Aí foi. Seu Carlão, essa história tem até um samba do Geraldo Pereira, né, que fala do gato, né? Aquele gato que não deixava eu dormir, aquele gato hoje me faz sorrir. Essa história de que se fazia tamborim com couro de gato, isso é lenda? Isso é lenda, você acha que fazer tamborim? Não aguento, o couro de gato é muito lenda. Encorar tamborim com ia dar maior trabalho, para curtir a pele, tirar o pelo, aquelas coisas, tudo curtir a pele. Nada disso aí. Mas carne de gato se comia. Carne de gato a gente comia. Que era o gato, coelho de telhado. Coelho de telhado. Coelho de telhado. E o Tinim botava na geladeira do bar dele, né? O pessoal via aquilo lá, parecia, né? Coelho. Chamava de coelho de telhado, não era gato. Coelho de telhado. Coelho anda no telhado? Não. Ah, seu Carlão, para falar do seu Carlão, precisa ter muita propriedade. Eu conheço desde de garota, desde menina, desde que o Peruche era ali na Vacaria, era a escola que a gente ia para ver os ensaios, criança ia ver os ensaios e adorava. Era a escola de samba. Como presidente do Peruche foi maravilhoso, como amigo, sambista, e continua sendo. Mesmo estando debilitado, ele não falta num evento que o chame, que o convide. Por isso que eu acho que, seu Carlão, o senhor é e será sempre o eterno sambista. Meus parabéns pela força, pelo respeito e a dedicação e o que o senhor nos ensinou. Muita coisa que a gente aprendeu com vocês. Muito obrigada. Agora, hoje, seu Carlão, o carnaval está bem mudado. Os desfiles de carnaval hoje têm uma diferença enorme. Inclusive, eu tenho 40 anos de samba, eu noto muita diferença de hoje para 40 anos atrás. Aí vai dizer, imagina o senhor. Eu vou dizer, saudosismo, esse negócio todo. Não é saudosismo, não. É que mudou muito. Que mensagem o senhor daria para esses novos sambistas, novos dirigentes? O que deve se fazer, o que não deve se fazer? Porque a gente precisa preservar a essência, né, da nossa cultura. Porque carnaval é uma coisa, desfile de escola de samba é outro. O desfile acontece. O desfile acontece no período de carnaval. Período de carnaval, e realmente as escolas de samba têm 65 minutos. Pode desfilar 2.500, 3.000 pessoas ou mais. É 65 minutos. Entende? Cada ala passa o quê? 15 minutos. Ou nem isso, às vezes, né? Passa muito rápido. Às vezes é mais menos, claro. E a harmonia, não. Força.
passar dentro do tempo, senão cada minuto que a escola passar dos 65 era perda de ponto. Dentro desse contexto, hoje, seu Carlão, o que é o carnaval para o senhor? O que é essa festa de Momo? São 91 anos de história, né? Tudo de nós brasileiros. O Brasil é conhecido assim como país do futebol e do samba, de base, essas coisas todas. E para o senhor, assim, qual a importância disso tudo? É uma manifestação popular. Ontem era uma escola de samba, era coisa de negro, hoje não. Hoje a sociedade já participa. Antes ela era contra, hoje já participa. Entende? Os poderes constituídos organizam, tem um sambódromo, essas coisas todas. Traz divisa para a prefeitura. Quando se movimenta turismo, vestido, sapato, série de coisas. E no Peruche, de todos esses carnavais, ela foi fundada em 56, então são 65 anos de existência. De todos os sambas, assim, qual que o senhor destaca, qual o senhor mais destaca, que o senhor lembra, assim, com saudade? Pode ser mais de um. Não precisa ser um só. Que é difícil, né? Um só. Rei Café, em 70. De quem foi esse samba? Belobo. Falecido já, Benedito Lobo. Belobo. É. O Geraldo era parceiro nesse samba, não? Não. O Rei Café promovia festival, era esse? Se fazia batucada no Palácio Imperial. Tinha tambor, tamborim, afoxé. Tinha mulata sambando. Tinha mulata bonita. Bonita. Tinha mulata bonita que dançava o pendengue, não é isso? Isso. E o pessoal no embalo sem parar. E até o amanhecer. E até o sol nascer. E até o sol nascer. Entoando poeira. 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 Poeira, repinica, tambor, poeira. Samba enredo de verdade. Rei Café. Rei Café. Teve algum outro que marcou a época também? Teve. Como é que é o outro? Aquela da história do Tebas é do Peruche? Que contava a história que é do Geraldo Filme. Que falava do engenheiro Tebas, que construiu a igreja. Que construiu a Catedral da Sé. A cúpula, né? A cúpula da Catedral da Sé, não é isso? Construiu. Era do Peruche também esse samba. O Nego Tebas. Mas não recordo se isso era do Peruche, não. Mas era tudo dessa época aí. O Rei Café foi da década de 60? 70. Foi 70? Rei Café 70. 70. E teve o seu samba que até hoje todo mundo eternizou, né? Eternizou-se na história do Peruche. Samba Exaltação? O Samba Exaltação. É isso que eu fiz pro Peruche. Vamos finalizar com ele? Podemos. E eu vou cantando junto aqui o que eu sei. Quando o repicar dos tamborins anunciar de carnaval, 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 e a nossa escola querida descendo a Rua Zilda num cortejo magistral, e a nossa comunidade como uma irmandade, exaltando o feito sensacional. Peruche, não leve a mal a grande
campeão de carnaval. Peruche é sim. Não leve a mal A a grande campeã do de carnaval. Lá, 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 ia. Oh, oh, oh. Lá, 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 ia. Oh, oh, oh. Lá, 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 ia. Oh, oh, oh. Lá, 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 ia. Oh, oh, oh. Mais coisa. Aí foi. Algumas memórias do samba paulista. Seu Carlão, muito obrigado. Carlos Alberto Caetano.